Vamos ler o Salmo. Diz assim: clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos, com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, que a tua palavra seja pregada fielmente, que teu Espírito venha ministrar ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Uma vez um homem disse que talvez o coração de Asaf fosse um coração mais amolecido do que o de Davi. Talvez a mão de Asaf seja uma mão que consegue expressar os dilemas da alma e do povo, ainda mais do que o próprio Davi. Os salmos de Asaf são lições para a alma. Os salmos da família de Asaf são acalentos para o coração. Então já está aqui muito claro que esse salmo é de Asaf, ou da família de Asaf, e não de Davi. Alguns dizem que provavelmente o problema maior enfrentado para que ele escreva esse salmo seja o exílio do povo de Israel, a destruição de Jerusalém, dos altares do Senhor. Talvez Asaf foi um daqueles que ficaram, enquanto o povo foi levado para uma terra distante, para ser cativo de uma outra nação mais poderosa, assim como o Salmo 74. Exércitos inimigos invadiram a nação de Deus, destruíram o lugar de culto, destruíram pessoas queridas por Asaf, pessoas que ele amava. Então a alma de Asaf está sofrendo. A gente tem aqui na igreja pessoas que estão enlutadas, provavelmente de 4 a 5 pessoas que perderam entes queridos. O salmo de Asaf não é como a caneta de um escritor que inventa uma história e então escreve um livro. Asaf é uma pessoa histórica. Ele existiu, ele sofreu, ele viu a dor, ele viu a aflição. Ele viu o que uma guerra causa, o que os inimigos causam quando invadem uma nação. O que ele relata no seu salmo não é um conto que ele inventou, são coisas que ele viu. E ele está narrando também aquilo que a própria alma dele sentiu e padeceu.
Não é algo que ele inventou ou que ele criou. Eu repito, ele está escrevendo aquilo que passou, ou aquilo que está passando. É algo real, assim como os irmãos enlutados na igreja passam. É aquilo que a gente chama de a realidade dos fatos da vida. A vida não é tão doce como alguns pensam que é. A vida, às vezes, é muito amarga. Às vezes, não. Esse mundo é um mundo caído, é um mundo de dor. Ao ponto de eu não poder dizer que essa semana para nós será a melhor semana das nossas vidas. Eu não tenho essa autoridade. Porque no mundo caído, eu não sei como será a próxima semana. Eu não sei se você vai sorrir ou vai chorar amanhã. Eu não sei se a dor que você está sentindo agora, ou a tristeza por algum parente que te causou dor, ou a tristeza por algum parente que já te causou dor, mas agora morreu e você sente falta. Ou às vezes de um parente que só te trouxe alegria e faleceu e você sente falta. Ou de qualquer outra coisa que faça a sua alma gemer. Eu não sei se virão sorrisos nessa semana, ou nesse mês, ou nesse ano, que já está se findando. Eu não sei se o próximo ano será um ano mais feliz das nossas vidas, ou se será um ano mais triste. O que eu sei é que não estamos sozinhos. Os salmos são ajudadores para a alma aflita. Então lembre-se disso, Asaf é um homem na história que escreveu coisas que ele viu acontecer no meio do seu povo. Ele viu pessoas morrendo, entes queridos morrendo. Ele viu o templo do Senhor sendo violado, a Jerusalém sendo destruída. Muitos sendo levados como escravos para uma terra estrangeira. Então ele começa a escrever esse salmo. E a primeira linha do salmo é um grito de socorro. Você já gritou por socorro? Talvez não para uma pessoa, mas talvez a Deus você já gritou por socorro. Se não gritou, a boca falou como sussurro, mas o coração estava berrando. Então ele escreve o verso 1 desse salmo: clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Ele está dizendo aqui literalmente que a alma dele se recusa a ser consolada. Por mais que tente, a alma de Asaf não recebe o consolo. É difícil aqui encontrar palavras para consolar esse homem. Ainda bem que não sou eu o conselheiro de Asaf. Talvez eu gastaria 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses tentando consolar a alma dele e Asaf dizendo para mim: não adianta, a minha alma está inconsolável. Não há nada que console o meu coração. Gritos de socorro, clamores a Deus, angústia. Mas logo nas primeiras linhas eu também vejo que ele não despreza o Senhor. Um homem chamado Warren Wiersbe escreveu o seguinte, e grave isso que eu vou dizer: em tempos de crise e sofrimento, a oração é a reação mais natural daquele que crê. Grave isso. Em tempos de crise, o cristão não se afasta de Deus. Em tempos de crise, o crente não blasfema contra Deus. Ele pode lamentar, ele pode chorar, ele pode indagar, questionar, mas ele não pisoteia o nome de Deus. Em tempos de crise e sofrimento, a oração é a reação mais natural daquele que crê. Crente não sofre angustiado sem orar. Uma das marcas que você é cristão, uma das marcas é que você recorre a Deus sempre quando você está em crise.
Ou seja, essa história de um cristão estar em crise, não recorrer a Deus, nem à igreja, e simplesmente vai direto a um psicólogo e não a Deus. Isso não é marca de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele pode pegar todos os recursos sábios para a alma dele, mas em primeiro lugar, ele clama a Deus por socorro. Em primeiro lugar, ele vai a Deus, como eu li no verso 2, quando estou angustiado, busco o Senhor. O que a angústia tem feito com a sua vida? A angústia, ela tem te afastado de Deus ou tem te colocado mais perto do Senhor? Quanto mais angustiada a alma do crente é, mais intensamente ele ora. Porque é no momento da angústia que a gente não vê ajudadores, que a gente não vê pessoas capazes de nos ajudar, é quando Deus se torna maior para nós. É quando o crente se lembra, o pastor não dá jeito, nenhum membro da igreja está dando jeito, o médico não dá jeito, só Deus dá jeito nessa situação. Isso é fé, isso é crer em Deus, é confiar em Deus. Eu recorro ao Deus do Gênesis, aquele que disse, haja luz e houve luz, e ele vai se tornando cada vez maior, porque ele vai se mostrando como a única solução para o problema. Quando Deus se torna a única solução do problema, não é quando você está mais encrencado, não. Talvez é quando a sua fé está cada vez maior. Verso 3. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não permites fechar os olhos, não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Você já viu algum salmista com insônia? E tem gente que diz que crente não tem insônia, por causa do salmo que diz, deitei-me, né? E logo durmo. O salmista do Salmo 77, ele tem insônia. É óbvio, ele está passando por um período de uma crise gigantesca. Ele medita em Deus, ele pensa em Deus, ele lembra de Deus e o espírito dele tomba, desfalece. E ele diz, não me permite fechar os olhos, de tão inquieto. Eu estou que não consigo falar. É um crente inquieto, é um crente com insônia, é um crente que, ao invés de dormir na noite, ele fica pensando em Deus, na causa do problema de Israel. Será que Deus se esqueceu ou não? E ali os pensamentos vão tomando, e tomando, e tomando, e tomando, e quando você abre os olhos já é de manhã, e você não descansou, não repousou. Agora, a partir do verso 5, a gente vai ver no que ele pensava. Olha o verso 5. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Ele está pensando nos dias passados. Naqueles dias em que louvava ao Senhor, naqueles dias em que tinha alegria, naqueles dias em que dava para ir à casa do Senhor em paz, em que dava para adorar o nome do Senhor. Mas chegou um período em que os inimigos vieram destruir tudo. Asaf está totalmente inquieto e desolado. A pergunta do espírito de Asaf, verso 7. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? São 6 perguntas. Essa é só a primeira. São 6 perguntas. A primeira, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão?
Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Os místicos cristãos do passado, aqueles homens que mais andaram com Deus, que foram homens de oração, de sofrimento, eles dizem o seguinte, que o maior, ou talvez um dos maiores sofrimentos que a alma do cristão pode passar, é a ausência de Deus. É achar que Deus não está mais com ele. O maior sofrimento não é o fora que você tomou ontem. O maior sofrimento não é a sua chateação com um parente. O maior sofrimento do crente é quando ele acha que Deus o rejeitou. A quem recorrer se você acha que Deus não te ouve mais? A quem recorrer quando a sua fé é abalada por achar que Deus não vai mais te fazer o bem? A quem recorrer? Como se sentir bem se você acha que Deus não vai mais cumprir as promessas? Como se sentir bem se a sua alma está questionando se a compaixão de Deus foi travada? Aí ele descobre, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Deus não está mais trabalhando pelo bem do salmista, ou pelo bem do povo de Deus. Parece que Deus fez as malas e foi embora. Aí está um problema, se Deus fez as malas e foi embora, quem me ajudará contra os meus inimigos? Quem me ajudará contra o diabo? Quem me ajudará contra o meu próprio coração? Quem me ajudará? Alguns estudiosos começaram a responder as perguntas de Asaf, mais óbvio, né? Milhares de anos depois. A primeira resposta à primeira pergunta, do verso 7, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Aí eu peço a ajuda da nossa irmã. Lamentações 3:31. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Lamentações 3:31. Respostas bíblicas no Antigo Testamento para as questões de Asaf. Diz assim, porque o Senhor não o desprezará para sempre. 32. Embora ele traga tristeza, preste atenção, você está aprendendo com a Bíblia. O caráter de Deus você está aprendendo com a Bíblia. 32. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. 33. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Talvez Asaf nesse momento não está enxergando nada, mas a Escritura é bem clara. Irá Deus nos rejeitar para sempre? A resposta é não, de acordo com Lamentações 3:31 em diante. A segunda pergunta de Asaf, jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Salmo 30, versículo 5, diz assim, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. A resposta para a questão de Asaf sobre o favor do Senhor é, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Respondida a segunda questão de Asaf. A terceira questão de Asaf, no verso 8, talvez a sua alma esteja com o mesmo questionamento. Desapareceu para sempre o seu amor? Deus não ama mais a igreja? Deus não ama mais Jerusalém ao ponto dos babilônios destruírem Jerusalém? Então significa que desapareceu o amor de Deus? Resposta:
Jeremias capítulo 31, verso 3. Jeremias 31, verso 3. Diz assim: o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno. A pergunta é: desapareceu o amor de Deus para sempre? A resposta de Deus é: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída. Desapareceu-se o amor de Deus? A resposta para o questionamento de Asaf é não. Porque Deus diz: com amor eterno te amei e com bondade te atraí. Jerusalém, você será reconstruída. Deus está dizendo para você nessa manhã: você será reconstruído. Você será reconstruída. O meu amor não desapareceu. Ainda no verso 8, mais um questionamento: acabou-se a sua promessa? Isaías, 1 Reis 8:56, diz assim, vai gravando, irmãos, 1 Reis 8:56. Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nem uma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Todas as promessas do Senhor para Jerusalém, para Israel, todas foram cumpridas. E todas as promessas que estão sobre a igreja serão cumpridas. Deus não se esquece das suas promessas. Voltando para o Salmo 77. Mais um questionamento. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Isaías 49:14. São muitas respostas nas Escrituras. Essa é a penúltima. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Diz assim: Sião, porém disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. É próximo? Pode ir. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Não. O seu nome está gravado em minhas mãos. E a última pergunta de Asaf: em sua ira, porque Deus se ira, Ele se ira conosco. Por isso que é importante essa resposta. Em sua ira, refreou sua compaixão? Não. E a gente encerra essas respostas em Lamentações 3:22. É um dos maiores e melhores e mais acalentosos, o mais acalentoso texto das Escrituras. Lamentações 3:22. Para o questionamento: em sua ira refreou a sua compaixão? Diz assim, verso 22 de Lamentações: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são
inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Na ira de Deus, ele não refreia a sua compaixão. Todos os questionamentos de Asaf têm resposta no Antigo Testamento. Cada um deles. O problema é que quando nós estamos em dor, em sofrimento, não conseguimos enxergar o caráter de Deus. Os olhos estão embaçados. Você que usa óculos por muito tempo, tire o óculos e tente enxergar. A 20 metros, talvez, a 30 metros, está tudo embaçado. Você precisa do óculos para enxergar bem o que você está enxergando embaçado. Talvez passe alguém da sua família a 30 metros e você não o reconhece. Não porque não o ama, é porque está sem o óculos, a visão está embaçada. É necessário colocar os óculos das Escrituras, conhecer o caráter de Deus nas Escrituras, para que você não o veja de forma embaçada. É importante saber se a ira de Deus vai triunfar sobre as misericórdias nas nossas vidas. A resposta é nunca. Porque a Bíblia diz que as misericórdias triunfam sobre o juízo. É preciso saber se Deus de fato vai nos abandonar. A resposta é nunca. Eu conheço o caráter dele. Jamais abandona um filho seu. Essa era a razão da dor de Asaf. Se ele soubesse que a mão do Senhor estava cuidando dele e que hoje eu estou pregando sobre o texto que ele escreveu, a dor dele cessaria. Não dá para entender ou ver a mão de Deus que age por trás das cortinas. Mas espere, confie no Senhor. Quando ele abrir as cortinas, todos os enigmas cairão. Você saberá que a sua vida, ela foi costurada de forma brilhante pelo seu Pai. E um dia você vai brilhar mais do que as estrelas do céu. E cada momento que você viveu e que você passou, na verdade, cada dor e sofrimento não vai se comparar com a glória que vai ser revelada em nós. Não pode se comparar. O sofrimento, como Paulo diz, é muito leve, perto desse peso de glória que vai chegar. Alguns irmãos têm nos deixado. É triste fazer sepultamento de irmãos em Cristo. É triste. Mas eu lembro no livro Peregrino, que o amigo de caminhada do cristão chamado Fiel morreu, foi martirizado. Os inimigos chegaram e mataram Fiel na feira da vaidade. E o cristão lamentou porque Fiel tinha chegado primeiro do que ele na cidade celestial. O cristão ainda tinha uma longa jornada nesse mundo caído. Os nossos irmãos que foram embora estão com Jesus no paraíso, isso é um fato. Eles não mais sofrerão. Para eles, a próxima semana, estou falando de acordo com o tempo que nós temos aqui, né? Com certeza será semana de sorrisos. A nossa eu já não sei, mas a deles sim. Ainda virão dúvidas que assaltarão o nosso coração nessa caminhada e nós gemeremos, mas os nossos irmãos que estão com Cristo não mais serão assolados pelas dúvidas. Asaf nunca mais escreverá esse salmo, pois Asaf está na glória. Ele escreve esse salmo enquanto estava passando pelo vale da sombra da morte. Mas hoje, os poemas de Asaf são outros. Asaf descobre a causa da dor, a razão da dor. É porque parece que Deus não age mais. E agora ele vai nos mostrar o remédio, porque Asaf não é aquele tipo de pessoa, como aquele personagem do desenho que só fica assim, ó céus, ó vida. Você vai conversar com a pessoa. É só desgraça. Se fosse Jó, eu entenderia, mas nem é Jó.
Está longe de Jó, infinitamente longe de Jó, e lamenta como Jó. Existe esse tipo também. Não passou nenhuma poeira do que Jó passou, do que Asaf passou, mas lamenta igualzinho a Asaf. Não perca o senso das proporções. Ao invés do salmo dele terminar aqui no verso 10, Asaf começa a buscar o remédio para a sua dor. E olha o que ele diz no verso 11: recordarei. Recordar é um remédio. Quando esse recordar está ligado aos feitos do Senhor. Ele diz: recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. O homem de Deus disse o seguinte: não esqueça, quando você estiver no momento de escuridão, aquilo que Deus fez com você enquanto você estava na luz. Gravem isso, são conselhos de homens de Deus do passado. Não esqueça. Eles dizem, no momento da escuridão, lembre-se do que Deus falou quando você estava em luz. Lembre-se do que Deus fez enquanto você estava na luz. Lembre-se quantos sorrisos, quantos pulos e saltos de alegria ao lado do Espírito Santo. Agora, no momento de dor, lembre-se dos feitos do Senhor, quando a luz habitava a sua alma. Então ele começa a lembrar que Deus é poderoso sim, de tudo que Deus fez no passado. Isso é remédio para a alma desolada, para a alma que fica dizendo ou se perguntando se Deus ainda age. Lembre-se do passado. Verso 13: teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. No momento da tragédia, ele começa a lembrar o que Deus fez também no momento da tragédia na época de Jacó e de José. A fome tomou toda a terra. Deus providenciou o alimento através da sabedoria de José no Egito. Imagine as pessoas das outras nações morrendo de fome. Imagine Jacó morrendo de fome e achando que o seu filho José estava morto. Irmãos, nós não conseguimos enxergar os cenários. Coloque-se na pele de Jacó. Há muitos anos disseram que um animal matou José e trouxeram a túnica dele ensanguentada. Mas na verdade eles tinham vendido José e anos e anos e anos se passaram. Esse menino virou homem e se tornou governador de todo o Egito. E com a sabedoria dele, ele conseguiu juntar mantimentos no Egito que alimentaria todas as nações. Agora imagine você como um crente numa nação passando fome. Você não está enxergando a mão de Deus trabalhando em algum lugar do mundo para matar a fome de Jacó. Você não está enxergando a mão de Deus em algum lugar do mundo dizendo: eu mostrarei a Jacó também que o filho dele está vivo. E é o filho dele o responsável por ter mantimento na terra. Que loucura! Quando a gente diz que loucura, é só uma expressão de dizer que maravilha. Que maravilha. Ele começa a lembrar tudo o que Deus fez, enquanto os homens não lembravam ou não sabiam. Por trás de tudo isso que você está passando, Deus está agindo em algum lugar, em algum momento, em alguma pessoa. Ainda que você não veja, ainda que você não saiba o propósito disso aí, a mão de Deus está por trás. Asaf para de questionar e começa a dizer: esse Deus é grande. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Seria tão bom se todo mundo que chegasse lamentando, choramingando, sempre nos momentos do lamento, misturasse o sorriso com a lágrima e dissesse: mas eu sei que Deus é grande. Eu sei que Deus vai fazer. Eu sei porque Ele fez no passado. Não há nada novo para Ele. Não há um problema novo, não há um dilema novo. Ele pode resolver. Verso 16 diz assim:
As águas te viram, ó Deus. Olha o que ele está lembrando. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. Começa a imaginar essa cena, irmãos. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. Alguns estudiosos vão dizer que isso aqui é o relato de Gênesis, quando a luz está sendo formada e a terra está estremecendo com a voz do Senhor. Outros vão dizer que não, que isso aqui é quando Deus abriu o mar para Israel passar. Como está no verso 19, a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Eu fico mais com isso. Parece que ele está relembrando o que Deus fez com Israel quando não tinha mais saída. Israel encurralado pelos egípcios, e na frente tinha um mar gigantesco. São aqueles problemas que não têm solução, são justamente aqueles problemas que você só tem Deus como saída. E é quando a gente só tem Deus como saída que o mar se abre. E ele começa a lembrar, é tão lindo quando ele escreve de forma poética: o teu caminho passou pelas águas poderosas e ninguém viu as tuas pegadas. É como se o povo de Israel estivesse aqui, o mar se abrindo, como se Deus estivesse passando e ninguém viu as pegadas do gigante. Simplesmente abriu sem pegadas. As águas se contorcendo, aquela coisa magnífica. E ele lembrando, se Deus agiu com Moisés, ele pode agir ainda aqui na minha época. Asaf dizendo isso. Ele está relembrando, irmão, para ter fé e esperança. Ele termina no verso 20 dizendo: guiaste o teu povo. Isso é muito bonito. Como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Alguns estudiosos dizem que aqui é uma esperança de Asaf, de que Deus iria levantar pastores para conduzir Israel de novo. Homens de Deus, profetas, para guiar o povo e a volta a Jerusalém um dia. Porque ele lembra que pelas mãos de homens frágeis, Deus guiou o grande rebanho dele. É a esperança de Asaf. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Ele começa a se recordar disso tudo, dos feitos poderosos de Deus. Eu quero dizer a vocês, a igreja ainda tem mais coisas para recordar do que Asaf. A igreja não tem só Moisés, a grande história de José, que é linda. A história de José, se você reparar, parece que tem tudo para dar errado, mas em todos os momentos está lá, e Deus estava com José, e tudo dando errado, e Deus estava com José, e José vai para a prisão, e Deus estava com José. Nós não temos só Jacó, José, Moisés, Abraão para relembrar. Nós temos o Novo Testamento inteiro. Nós temos Paulo, João. E o maior de todos, e aqui eu encerro o meu sermão. Você que está passando por problemas difíceis, e até mesmo com a alma inconsolada, o meu conselho é: lembre-se de Jesus Cristo ressurreto. A resposta ao sofrimento e à morte. Lembre-se daquele que entrou numa sepultura de olhos fechados e saiu radiante na presença dos anjos. Anjos resplandecentes estavam naquele túmulo e anunciaram às mulheres: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Lembre-se que essa vida é um vapor, que assim como Cristo foi à sepultura, você irá, mas assim como ele saiu dela, você sairá. Não importa como morrerá, eu tenho certeza de como se levantará. Esse conselho não é novo, é o conselho que Paulo deu ao jovem pastor de Éfeso, chamado Timóteo. E eu encerro lendo essa parte da Escritura, 2 Timóteo 2,8. Lembre-se de Jesus Cristo e esse ressurreto. Não se esqueça desse sermão, igreja. A gente não precisa lembrar somente do mar,
se contorcendo e abrindo para Israel passar, nós temos um feito ainda mais poderoso para lembrar e trazer à memória, não somente na ceia, mas em todos os momentos da vida, de que o Cristo Rei ressuscitou e está vivo nesse momento, e que nada sai do controle dele. Hoje à noite eu pregarei sobre o Cristo Rei, a vitória do Cristo sobre o mundo. E eu quero encerrar esse sermão, pedindo para que você que está em luto, em sofrimento, se recorde de algo. 2 Timóteo 2,8, o conselho de Paulo para o jovem pastor tímido, fraco, mas homem de Deus chamado Timóteo. Paulo diz assim no versículo 8, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Paulo fala isso com tanta verdade de que Cristo ressuscitou, que ele é capaz de estar preso por amor a esse evangelho. A marca da autenticidade do evangelho, da veracidade do evangelho que o apóstolo Paulo pregou, é que ele não somente viu Jesus ressurreto, não foi uma visão, foi uma aparição. Jesus saiu da glória e desceu, não foi uma visão, ele apareceu a Paulo de verdade. A marca não é só que ele viu, mas é que ele foi preso sem negar o que viu. Isso comprova que Paulo não mentia a Timóteo. E significa que lembrar de Cristo ressurreto edifica a alma, porque é a Escritura te dando essa ordem. Lembre-se, se recorde de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. O fim da igreja não é a morte. O fim da igreja é a vida. Jogue todas essas verdades contra o seu sofrimento. Isso é acalento para a sua alma. Vamos orar.